Você já assistiu Attack on Titan? Se você já assistiu e você sente que não entendeu nada, assiste esse vídeo aqui que a gente vai falar um pouquinho sobre o significado real e por trás desse anime. Se você não assistiu ainda, então eu vou deixar esse vídeo aqui sem spoiler, para você conseguir ver esse anime com uma visão diferenciada. Mas talvez você não queira isso, então vá lá assistir antes de ver esse vídeo para você ver com a mente zerada e fresca, e depois pode voltar aqui que a gente vai falar um pouquinho sobre qual que é o significado desse anime e como que isso se aplica na vida real. E também vamos tocar um pouquinho na sua conexão com o mundo psicodélico. Vamos nessa! E aí, minha galera, bem-vindos ao canal da Cabanis. Antes da gente começar, lembra de seguir, compartilhar e curtir. Eu quero falar de uma ideia que eu tive vendo esse anime Attack on Titan, que eu acho que é pouco convencional, mas faz muito sentido. E também ele é consistente com outras histórias japonesas que você vê a mesma estrutura repetidas com personagens e cenários diferentes. E essa ideia é um método de narrativa em que você leva que todos os cenários representam uma estrutura mental e que todos os personagens são ideias que fluem ao redor dessas estruturas. No Japão, acredita-se que tudo tem um espírito. Até uma mineral, até as plantas, tudo existe um espírito. E assim, quando eles fazem seus animes, seus filmes, muitas vezes eles representam esses espíritos, como que eles são projetados dentro da sua mente e como que você lida com esses espíritos, com essas coisas que ocorrem. Não apenas objetos, mas também eventos, sentimentos, memórias. Todas essas coisas existem dentro da sua psique e você precisa aprender a lidar com isso. Não apenas isso, mas quando você está lidando com o mundo externo, é comum que você se sinta isolado dos outros, como se você fosse eu contra o mundo. E o criador do Attack on Titan, ele criou o Attack on Titan com essa ideia de que ele queria uma sociedade que é totalmente isolada do mundo externo e que tem hostilidade externa, e dentro existe um sistema de hierarquia. Attack on Titan é um anime que mostra uma civilização inteira que vive dentro de uma muralha, e nessas muralhas existem certas entradas, que são as portas, né, os portões que tem lá. E para proteger essas portas, eles construíram um muro ao redor, tipo um apêndice, e dentro desse apêndice existe uma cidade, que as pessoas vivem lá. E é aí que a gente começa no primeiro episódio, acompanhando Mikasa, Eren e Armin. E logo no primeiro episódio acontece algo que destrói o muro. E os titãs, que são ameaças que vivem ao redor dessa civilização, eles entram na cidade e acabam matando a mãe do personagem principal, que é uma experiência traumática. E aí depois ele se recolhe para dentro da muralha e treina para o exército por muitos anos para chegar na casa dele. Porque no dia que essa muralha caiu, o pai dele encontrou ele, deu uma chave e falou: olha, na minha casa, no porão, vai ter algo muito importante que você deve encontrar para entender a doença do mundo, para você entender qual que é essa ameaça que a gente está passando. Esse apêndice que protege a porta representa o olho humano. Essa porta, como os olhos são a porta da alma, é aquilo que conecta o mundo externo para o mundo interno. E elas são relacionadas com o que você escuta, com o que você vê e com o que você sente. Também com sua pele, né? E essas pessoas que vivem ali nessa apêndice, como a Mikasa, Eren e Armin, e a mãe do Eren, eles estão muito relacionados com o que você vê no seu dia a dia. Quando você está navegando ali na vida real, essas partes de você vão estar ali bem ativas. E o fato delas serem mais jovens mostra também que são aquelas vozes mentais mais ágeis, mais jovens que reagem ao que está acontecendo na vida como se fosse mais em tempo real. Para falar um pouco desse anime, é importante a gente trazer um conceito um pouco controverso da neurociência que divide o cérebro em 3 níveis de evolução. Um deles é o reptiliano, outro é o mamália e outro é o neomamália. Reptiliano é mais relacionado com os seus instintos, com a segurança, com ficar vigilante e cuidando se tem uma cobra, se tem uma ameaça, um animal, alguma coisa vindo. A mamália é mais relacionado com suas emoções, é mais relacionado com as estruturas sociais, como você fala com os outros.
enquanto que a terceira parte cerebral a ser desenvolvida, a parte mais recente, é mais conectada com pensamento abstrato e altos níveis de pensamento. Os três personagens principais, Mikasa, Aren e Armin, representam essas três partes. Mikasa, ela é a parte mais reptiliana, ela está muito conectada com a luta, com a sobrevivência, especialmente a sobrevivência de Eren, que representa a parte cerebral mamália, que é aquela parte que não pensa, não é muito racional, mas é mais emocional. E, terceiro, você vê a parte mais racional, que é o Armin, que representa o pensamento abstrato, mais estratégia, mais tática. E com esses três personagens, o fato é que eles não são o cérebro inteiro, mas eles são apenas uma frequência dessas três partes. E a idade deles mostra em qual frequência eles estão vibrando. E uma forma de você entender qual personagem se relaciona com qual parte dessa evolução cerebral é só você ver a cor do cabelo. As pessoas de cabelo preto representam a parte reptiliana, as pessoas com cabelo moreno representam a parte mamália e o cabelo louro representa o pensamento mais abstrato. Então você vê, por exemplo, Mikasa e Levi, eles são muito bélicos, eles são muito ágeis, muito instintivos. Quando você vê Eren e o pai do Eren também, eles são dois personagens que representam um pensamento mais emocional, mais mamália. Enquanto quando você vê os personagens de cabelo louro, você tem História, você tem Armin, você tem Erwin, eles representam essa parte mais de pensamento alto. E com isso você vê que esse é um sistema que representa o corpo humano que sente que o mundo externo é hostil. E na história do Japão, você pode ver que esse foi o caso por muitos, muitos anos. Logo quando o Japão, no início de sua evolução, começou a fazer contatos com outros países, com outras civilizações, e ver que eles tinham um grande poder bélico, grande poder de estrutura, de indústria, existiu uma comoção no Japão motivado por essa sensação de inferioridade, que eles sentiam que se eles não tivessem o melhor exército, se eles não avançassem em sua indústria, se eles não se ocidentizassem, eles não teriam capacidade de sobreviver a essa globalização, que eles seriam esmagados pelos países, pelas outras potências. E nesse contexto, você vê que uma sociedade, também uma ilhazinha, se sente isolada fisicamente, né, pelo mar, mas também pelas ameaças que existem. Sempre que eles tentarem explorar o mundo externo, eles podem sofrer perdas, como acontece no Attack on Titan. E você vê que de geração após geração, essa ideia nacional que existia começou a se transformar uma coisa mais individual. E às vezes essa barreira física pode ser a sua casa. Você sente que a sua casa é um lugar confortável, mas sempre que você sai de casa, você se sente que está ali na natureza, como se tivesse saído da muralha ali e pode vir um titã te comer a qualquer momento. Às vezes não é a sua casa, mas às vezes é a sua pele, é o seu corpo, você sente tudo ao seu externo, é hostil e contra você, e tudo que é interno não é hostil. Nesse contexto, a gente tem que entender melhor o que significa aquela chave, qual que é o segredo que existe na casa do Eren, o que o pai dele quer que ele vá lá encontrar. E isso é uma coisa muito comum nas experiências psicodélicas, experiência mística, aquelas com cogumelo mágico, com LSD, com ayahuasca, em que a pessoa vai em uma jornada interna, vai em um certo lugar, como se fosse a raiz do que faz a pessoa se sentir doente. Então essa é uma das características da terapia psicodélica, que a pessoa é muito específico, vai direto na raiz do que a pessoa sente que é o problema dela, e é por isso que ela é tão efetiva e tão duradoura. E o problema é, o seguinte, que você vê também no Attack on Titan, e sem dar muito spoiler, mas no decorrer das séries, das temporadas, você vai ver que grande parte da série é voltada a você ir nesse porão que tem o segredo de toda a sua doença, e antes você tem que preparar o ambiente. E isso também se relaciona à terapia psicodélica, que você tem que se preparar antes, tem que fechar, tem que organizar a sua casa antes de você ir no porão. Então é isso, minha galera. Existem muito mais coisas para falar sobre, então continua acompanhando aqui o canal, ou então chega no nosso Telegram que a gente pode falar mais sobre isso. Muito obrigado por assistir e tenha uma ótima jornada.